estarmos aqui nesse cenáculo para as famílias. Quem ama a sua família, diga eu. Não ouvi, eu tenho um problema de audição, gente. Quem ama a sua família, diga eu. Quem quer lutar pela salvação da sua família, diga eu. A palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aplaude o Senhor, aplaude a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Quem trouxe a sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 seguintes. Amém ou misericórdia? Vocês encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão, nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentava todos os dias o templo, partia o pão nas casas e tomava a comida com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos convida a mergulhar na profundidade de sua palavra e olhar para o exemplo do início dos primeiros cristãos, porque hoje nós somos convidados a viver como famílias segundo a graça de Pentecostes. A família que vive segundo a graça de Pentecostes é uma família alegre, é uma família feliz, é uma família impulsionada pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve fazer a diferença na nossa história, na nossa casa. A palavra de Deus, ela deve impulsionar todo o nosso agir, todo o nosso ser. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos compreender o agir do Espírito Santo. Os apóstolos, antes de Pentecostes, eram pessoas desanimadas. Os apóstolos, antes de Pentecostes, eram pessoas medrosas. Os apóstolos, antes de Pentecostes, não conseguiam testemunhar o Evangelho. O que acontece hoje é que muitas vezes a gente está na igreja, a gente está na caminhada, mas nós somos medrosos, nós temos medo de evangelizar e muitas vezes algo nos paralisa. Uma família
que vive segundo a graça de Pentecostes é uma família diferente. É uma família que consegue testemunhar o Evangelho, que consegue avançar para as águas mais profundas. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu era solteiro. Eu era um jovem solteiro. E eu vivia uma vida de escuridão. Eu não era feliz. Eu não tinha uma alegria verdadeira. Eu buscava as alegrias do mundo, as alegrias momentâneas, e quando passava as alegrias do mundo, vinha a decepção, a tristeza, a amargura. Mas o Senhor me encontrou. Muitas vezes nós vamos até o encontro de Deus, mas o Senhor tem mais pressa de encontrar a nós do que nós temos de encontrar a Ele. Deus quer encontrar-se com você. Deus quer que você tenha um encontro pessoal com Deus. E quando nós temos um encontro pessoal com Deus, a nossa vida muda. A nossa vida há uma transformação. Eu era uma pessoa, mas a partir do encontro pessoal com Deus, a minha vida foi transformada. A minha vida foi restaurada. E Deus começou a abrir os horizontes da minha vida. A minha vida ganhou um novo sentido. Eu acredito que assim também é na sua vida. A partir do momento em que você tem um verdadeiro encontro com o Senhor, a sua vida ganha um sentido novo. E o Pentecostes, para nós, é uma experiência que acontece a partir do encontro com Deus. Eu estava vendo aqui aquela imagem, aquele quadro, aquela pintura que retrata a sala do cenáculo. A sala do cenáculo era um lugar, uma casa, onde estavam os apóstolos, onde estava a Virgem Maria. Jesus já havia ressuscitado e eles estavam na obediência, porque Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém, mas perseverai em oração. E eles estavam lá perseverando em oração. E quando completou-se a promessa do Pai, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. A promessa do Pentecostes, a promessa do derramamento do Espírito Santo, só foi para os apóstolos no cenáculo? Não. É para mim e para você também. Gente, um mover do Espírito Santo, quando ele entra na vida de uma pessoa, a vida da pessoa é transformada. Por quê? Porque o Espírito Santo, pneuma, é um mover do Espírito. A nossa alma começa a entrar no movimento de Deus, no movimento do Espírito Santo, e nós não conseguimos mais ficar parados. O ardor espiritual, o fogo começa a queimar dentro de nós. O desejo de estar na presença de Deus, de adorar a Deus, de ler a palavra, de estar em oração. O Pentecostes aconteceu numa casa, na sala do cenáculo. As nossas famílias precisam viver a experiência do cenáculo, a experiência de Pentecostes. Que graça, meu irmão, minha irmã, as nossas famílias se reunir para clamar o Espírito Santo. Já imaginou
Como seria se a sua família todos os dias se reunissem para clamar o Espírito Santo? Tem gente que tem desejo de mudar o mundo, mas por que não começa mudando a partir da sua realidade, da sua casa? Começar a mudar a partir da realidade do seu convívio. As nossas famílias precisam viver o amor de Deus. As nossas famílias precisam entrar na dinâmica do Espírito Santo. E a nossa casa se torna um cenáculo. A nossa casa se torna uma igreja doméstica. A nossa casa se torna um lugar de oração. A nossa casa se torna um lugar da presença de Deus, onde a mesa é o lugar da refeição, mas é também um lugar do diálogo. Você já prestou atenção que Jesus gostava de estar à mesa com seus discípulos? Não só para se alimentar, mas também para ouvir, para falar com eles. A mesa é o lugar do diálogo. Na sua casa, você tem se reunido com a sua família em torno à mesa? Infelizmente, muitas famílias perderam a autoridade espiritual e deixam o filho comer na frente da televisão. Muitas famílias já perderam o sentido de sentar à mesa e cada um come a hora que quer, come um primeiro, outro depois, e não há um encontro. Aqui a palavra fala que nas reuniões eles sentavam à mesa para comer. A mesa gera intimidade e aproximação. É o lugar do encontro. E as nossas famílias têm deixado que os outros lugares tomassem um lugar da mesa, como por exemplo, o celular. A televisão tem roubado esse tempo das famílias estar próximo. As famílias já não conversam mais. As famílias já não têm mais o diálogo. São estranhos vivendo numa mesma casa. Conversa com todo mundo fora, pelo WhatsApp, com pessoas que estão em São Paulo, com pessoas que estão até mesmo em outros países, mas não conversa com as pessoas de dentro de casa. E o pior, gente, já não se tem mais respeito. Pai que não respeita filho e filho que não respeita mais os seus pais. Já não obedece. E aí a família vai se desestruturando, a família vai perdendo o diálogo, a oração, e vai perdendo a aproximação. Se a sua casa precisa acontecer o cenáculo, é preciso acontecer renúncia. Para que o cenáculo aconteça, você precisa renunciar àquilo que está atrapalhando a sua família a viver na presença de Deus. Às vezes a gente está na igreja, clama o Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, pede o batismo no Espírito Santo, abraça todo mundo na igreja, louva a Deus, mas quando sai da porta da igreja para casa, parece que veste outra camisa,
volta a ser uma pessoa enjoada, chata, ignorante. Chega em casa, os que ficaram em casa, aí vai dizer: misericórdia, já chega reclamando. Tem gente que na igreja é uma coisa, parece santo, quando chega em casa se transforma. Aí tem muitos que dizem assim: para ir para a igreja, para ser igual a você, não vou não. Para ir para a igreja, para me tornar uma pessoa ignorante, chata, que reclama. Aí tem muitos que dizem assim: eu prefiro nem ir. Eu já encontrei pessoas assim na caminhada, que dizem assim: Emanuel, falar de família é fácil, mas vai morar na minha casa para tu ver. Se você tiver essa mãe que eu tenho, vive na igreja direto, mas quando chega em casa, não tem paciência, é ignorante. Nós precisamos dar testemunho daquilo que nós rezamos. A gente canta: Espírito Santo de Deus, inunda o meu ser, enche a minha vida. Mas parece que quando a gente sai da porta da igreja para casa, parece que a gente esqueceu tudo. O Espírito Santo, ele nos acompanha 24 horas. Só que a gente esquece, a gente acha que o Espírito Santo só está quando a gente clama na igreja. E tem muita gente na igreja que precisa reconhecer que o Pentecostes deve atuar na nossa vida o tempo inteiro. O tempo inteiro nós devemos ser rosto de Pentecostes. As pessoas olham para você e vê uma pessoa alegre, feliz, vê uma pessoa para cima, para frente. Sim ou não? Ixi, misericórdia. A resposta de você já diz tudo. Tem gente que diz assim: ah, Manuel, é difícil. Também você não faz esforço algum para mudar. Deus não pega ninguém à força. Em Apocalipse 3:20 ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Você quer se tornar um marido melhor? Abre a porta do teu coração, meu irmão, e deixa Deus entrar. Se você quer se tornar uma esposa melhor, abre a porta do teu coração e deixa Deus entrar. Deixa o Espírito Santo fazer uma obra nova, uma transformação. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Aquilo que era velho passou, e eis que tudo se faz novo. Um dos primeiros efeitos do batismo no Espírito Santo na vida de uma pessoa é o desejo de conversão, de mudança de vida. Se eu não mudei de vida, se eu não me converti, se eu não comecei a deixar tudo aquilo que é do mundo para trás, se eu não comecei a deixar tudo aquilo que não agrada a Deus para trás, é porque ainda, verdadeiramente, eu não deixei o Espírito Santo fazer uma transformação na minha vida. Jesus vai dizer na sua palavra: sede sal da terra e luz do mundo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é luz do mundo, onde ela chega, onde ele chega, as trevas têm que sair, as trevas têm que desaparecer. Mas muitas vezes a gente está na igreja, aleluia, glória a Deus, amém, obrigado Senhor, mas quando está no trabalho, quando está nas coisas do mundo, nos envolvimentos
se desespera, começa a reclamar. Isso não é a atitude de um homem ou mulher de Deus. Não é uma atitude de um homem e de uma mulher de Deus. Eu tenho encontrado por aí muitos pais, pai e mãe, que não têm autoridade espiritual sobre os seus filhos. Os filhos fazem o que quer, pinta e borda, e os pais assinam embaixo. A mulher chega para o marido e diz: vai lá bem, resolve. Aí o banana diz: não, é com você, resolve você. Tem hora que a gente não sabe se bate no pai ou na mãe, né? Porque vê o filho andando no caminho errado, fazendo o que não presta e não corrige. A palavra de Deus diz: quem ama, corrige. Se o Pai do céu, Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. Se Ele permite muitas vezes que nós passemos provações em nossa vida, é porque Ele nos ama e Ele não quer que nós nos percamos. Ele não quer perder nenhum de nós. A nossa casa, ela precisa ter cheiro de Deus, cheiro da presença de Deus. A nossa casa deve ser transformada num cenáculo. Você é um homem ou mulher de oração, sim ou não? A palavra de Deus diz: orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças. Aí você diz: mano, eu vou viver 24 horas rezando agora, misericórdia. Mas quando você está trabalhando com o pensamento em Deus, você está rezando. Você está lavando a louça, aí vai dizendo: Espírito Santo, que esse detergente limpe o meu coração também. Você está rezando. Faça da sua vida uma vida de oração. Nós devemos fazer da nossa vida o cenáculo. Quando as coisas estão dando errado, quando as coisas estão indo por um caminho adverso, perceba, preste atenção. Um homem ou mulher de Deus, ele precisa ter discernimento, ter visão espiritual. E você deve perceber que as coisas estão indo ao contrário, e você vai começar a ver as coisas segundo o Espírito Santo. Lá no meu trabalho, eu trabalhava sozinho num setor, e eu comecei a trabalhar com um jovem que ele é totalmente roqueiro, gosta dessas músicas consagradas ao demônio, aquelas músicas meio pesadas mesmo. E no início do trabalho, ele reclamava, chamava palavrão, e os dias foram passando, e ele começou a perceber que eu estava ali também. O homem de Deus, ele incomoda uma pessoa que vive nas trevas. E na hora do intervalo, com a palavra de Deus lá rezando, na hora do intervalo, eu com um terço lá, clamando a intercessão de Nossa Senhora. Foi passando os dias. Aquele jovem que antes reclamava, chamava palavrão, quando começou as coisas dar errado, eu comecei a ouvir da boca dele: glória a Deus, bendito seja Deus.
A presença do homem de Deus transforma aqueles que estão ao redor. Meu irmão, minha irmã, se aqueles que estão ao seu redor não está sendo diferente, me desculpe, mas é porque você está muito fraquinho. É porque você ainda não está percebendo, não está tendo uma visão espiritual, não está tendo discernimento que você precisa ter atitudes de homem e mulher de Deus. É no trabalho, é em casa, é com a sua família, é onde quer que você esteja. Você deve testemunhar a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é vida, ela é viva. Ele começou a perceber que eu não reclamava, que eu não murmurava. Ele começou a perceber que as coisas estavam dando errado, as coisas, e ele dizia: o que é que você tem que eu não tenho? Eu dizia: eu tenho o Espírito Santo. E ele percebeu que quando eu colocava uma música era para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. Eu não estou forçando a ele vir para a igreja, não, mas ele já disse: Emanuel, qualquer dia eu vou visitar lá a sua comunidade. Glória a Deus. Gente, a presença de Deus transforma. A presença de Deus muda. Você quer que na sua casa aconteça o cenáculo, sim ou não? Sim ou não? Clame o Espírito Santo. Persevere em oração. Faça da sua casa um lugar da presença de Deus. Quando eu vivia distante de Deus, eu escutava muito das minhas tias que a minha casa era um inferno. Mas a palavra de Deus lá em Egeu vai dizer que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Se você tomar a decisão de fazer da sua casa o cenáculo, a sua casa será transformada em nome de Jesus. Amém? Deus quer transformar a sua casa através de você. Gente, um homem ou uma mulher de Deus, um casal de Deus, uma família de Deus é uma bomba atômica no inferno. Ela arrasa as forças do mal. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor estão acampando ao redor para nos salvar. Só que o inimigo, ele anda ao derredor procurando uma brecha para nos devorar. Uma brechinha só que a gente dá, uma brecha só. Diga para a pessoa que está do seu lado: cuidado com as brechas que você dá. De repente o Espírito Santo já deve estar até te revelando quais são as brechas que você dá. Aquela preguiça de rezar, aquela preguiça de ler a palavra de Deus, aquela preguiça de falar com Deus, de se prostrar na presença de Deus. Todo lugar, todo tempo é momento do cenáculo. Se você está na missa, está no cenáculo. Se você está rezando o texto, está no cenáculo. Se você está lendo a palavra de Deus, você está no cenáculo. Você está com a porta do seu quarto fechada em oração, você está no cenáculo. Você está com seu esposo, seus filhos em oração, você está vivenciando o cenáculo. O Espírito Santo está sendo derramado sobre você. Gente, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, ele me inquietou, não me deixou mais em paz.
Eu toda hora, todo tempo eu queria falar de Deus, falar do amor que entrou no meu coração. O amor de Deus é tão grande, é tão poderoso, que a gente não se contém, que a gente não quer ficar só para nós. Não seja, meu irmão, minha irmã, egoísta. Não queira Deus só para você, não. Leve Deus para as pessoas, leve Deus para aqueles que estão lá na sua casa, mas leve com alegria, mesmo que aqueles não recebam, não queira, não aceite, mas leve com alegria. Louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Gente, a alegria do Espírito Santo contagia. Basta você dar uma saudação, como Maria chegou na casa de Isabel e saudou Isabel, e a criança ficou cheia do Espírito Santo. Lucas 1:39 seguintes. Você olhar para uma pessoa que está triste, amargurada, você dizer: Jesus te ama, com alegria. A alma dessa pessoa é impactada pela presença de Deus. Fale de Deus para as pessoas, leve a Jesus para as pessoas. Muitos não têm sede e fome de pão, não, gente, e de água, mas é fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus mudou a minha vida, e ela não pode só mudar a sua, mas também aqueles que ainda estão nas trevas. Aqueles que estão sem alegria, sem entusiasmo. Quantas famílias aí estão sofrendo porque não se entende mais? Quantos casais nos procuram com problema de relacionamento? Casais que deixaram de ter um diálogo, de ter uma aproximação, e começaram a entrar nessa onda de WhatsApp e Facebook, e o seu relacionamento conjugal está ferido, machucado. Casal que perdeu a confiança. Aí vai entrando a frieza, vai entrando a tristeza no coração desses casais. Famílias que viviam muito bem e por um motivo qualquer vai dando brecha e o demônio vai entrando, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Só que nós não podemos cochilar. Nós muitas vezes estamos num sono espiritual, numa lerdeza espiritual. É difícil pregar essa hora da tarde, né? Que muita gente fica querendo dormir, cochilar. A lerdeza espiritual vai paralisando a nossa capacidade de compreender a vontade de Deus. Nós temos que ficar esperto, porque o demônio ele não dorme, ele não cochila.
Ah, meu irmão, se vocês entendessem que era preciso colocar uma guarda, uma sentinela para ficar vigiando. Nós adormecemos na oração. Nós permitimos que a pressão espiritual vá fazendo com que nós estejamos assim anestesiados e deixemos a graça de Deus passar despercebida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, minha irmã, fique esperto. Fique esperto, porque Deus quer te dar armas espirituais para viver o Pentecostes, para fazer da sua casa um lugar da presença de Deus. Na minha casa tem um altar. A palavra de Deus é o centro, o crucificado, a imagem de Nossa Senhora, e é lá onde nós rezamos, clamamos a intervenção do Espírito Santo. Esses dias agora, eu fui para o grupo de oração, e o tempo todo do grupo de oração, a minha esposa está aqui, pode confirmar com vocês, o tempo todo do grupo de oração, aquela inquietação, ia dizer: vamos embora, o grupo está morgado hoje, vamos para casa, eu estou com vontade de ir embora. E ao mesmo tempo, a minha alma em oração, eu rezando naquele combate, naquela batalha espiritual. Eu não sabia, mas eu estava colocando a minha família em oração. Eu estava entregando a minha família diante de Deus. E quando eu cheguei em casa, eu continuei em oração. Quando eu terminei a oração, faltava 5 para meia-noite. Quando eu olho para o celular, ele estava tocando. Eu disse: uma hora dessa. Uma tia estava ligando, dizendo que 7h30, 8 horas da noite, uma moto atropelou o neto dela, um primo da gente. E a moto bateu de frente nele, ele uma criança, eu acho que 4, 5 anos mais ou menos. E a pancada foi toda na cabeça da criança. Eu lembrei que eu estava em oração naquela hora, naquela mesma hora. Gente, mesmo que a gente não queira rezar, mesmo que a gente não queira estar em oração, é nessas horas que Deus mais age. É contra a nossa vontade. Mesmo quando a gente está sem vontade, está com moleza, reze, ore, peça a Deus. Clame a presença de Deus, a intervenção de Deus. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia de tudo. Eles não sabem como, mas a pancada foi forte, mas apenas cortou os lábios e feriu a gengiva da criança. Teve que fazer uma pequena cirurgia, mas com 2 dias a criança já estava liberada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Gente, o poder da oração move os céus. O poder da oração faz com que a mão de Deus toque a terra. Por isso que muitas vezes o inimigo tenta afetar a nossa fé, fazer com que a gente não acredite, fazer com que a gente não ore, não pegue a palavra de Deus, fazer com que a gente tenha uma indiferença para com Deus.
Deus está agindo, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer com que as nossas famílias vivam um Pentecostes. Um Pentecostes perene, que não se acabe, mas um Pentecostes que dure. Tem muita gente que acha que o Pentecostes foi algo que ficou registrado historicamente. Mas eu quero dizer uma boa notícia para você. O Pentecostes se atualiza em nossa vida, todo instante, todo momento. Basta você dobrar os seus joelhos, abrir o seu coração e clamar a presença do Espírito Santo. Deus vem em auxílio à nossa fraqueza. A palavra de Deus diz: nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede a nosso favor. Talvez você não saiba orar, você não saiba falar com Deus, mas deixe o Espírito Santo agir aí dentro de você. Livro do profeta Joel, capítulo 3, vai nos dizer que a promessa do Espírito Santo é para vós, para os vossos filhos e vossas filhas. É para nós, é para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. No Evangelho de São João, no capítulo 14 ou 16, Jesus começa a anunciar a paixão. E ele começa a dizer: olha, eu vou ter que morrer, ao terceiro dia eu irei ressuscitar. E porque ele falou assim, no versículo 6 vai dizer assim: a tristeza encheu o coração dos discípulos, porque eles imaginavam que eles iam perder a presença de Deus, que eles iam ficar só. Aí a palavra diz assim: entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito, o Espírito da verdade, não virá a vós. É preciso receber o Espírito Santo. Não existe um ser humano na face da terra que não precise da presença do Espírito Santo. Que não precise ser cheio do Espírito Santo. Levanta a sua mão direita e diga comigo: eu quero receber, Senhor, toda a unção do Teu Espírito, para que eu seja cheio do Teu Espírito. Eu quero abrir a minha alma, Senhor, para viver um Pentecostes perene na minha família. E aí a palavra vai dizendo assim: e quando Ele vier, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, convencerá o mundo a respeito do pecado. Não sou eu que vou convencer você o mal que o pecado faz. Eu não tenho poder nenhum para isso. Mas é o Espírito Santo que convencerá você. O Espírito Santo tem poder para fazer com que você tenha nojo ao pecado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que fere o coração de Deus. Falar mal da vida do outro é pecado, mentir é pecado, reclamar, murmurar é louvar ao encardido.
o Espírito Santo que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra diz para nós: convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Quanto mais nós acreditamos no Senhor, quanto mais nós mergulhamos na Sua palavra, mais Deus realiza a Sua vontade em nossos corações. Deus quer usar você para realizar milagres e prodígios, sim ou não? Deus quer usar você como instrumento para levar a palavra de salvação, o testemunho de Jesus Cristo. Por isso que lá no Atos dos Apóstolos, antes de subir ao Pai, Jesus ressuscitado disse: recebereis o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Igreja Nova, onde quer que você esteja, testemunha de Jesus Cristo, o rosto de Pentecostes. Por isso, meu irmão, minha irmã, vai ficando de pé agora. Vai ficando de pé e vai pedindo essa alegria do Espírito Santo ao teu coração. Coloque a mão no teu coração e vai desejando que Ele renove, que Ele te dê um ardor espiritual,